Sejam todos bem-vindos a mais este Evangelho no Lar. Agradecemos a presença de todos, informamos que as imagens, os depoimentos dessa reunião serão compartilhados no canal do YouTube. E eu convido o meu amigo Rubem a fazer a prece inicial. Nosso Pai, na terra e no céu, sagrado é teu nome. Seja feita a tua vontade conosco como no espaço. Dai-nos do teu pão suficiente para o dia. Em tua compaixão, perdoai-nos e alargai-nos nossos corações para que perdoemos uns aos outros. Guia-nos para ti, Senhor, e dá-nos tuas mãos em nossas trevas, pois teu é o reino e em ti estão o nosso poder e realização. Amém. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós, e com isso desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar nesse recinto, fazer que não encontrem acesso em nossos corações. Bons espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento egoísta, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspira-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos, a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e recolhimento necessários. Se estiver entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos e não o do bem, abre os seus olhos à luz, Senhor, e perdoai-as como nós as perdoamos, se vieram com intenções malfazejas. Pedimos especialmente aos sagrados Espíritos da Luz, aos nossos guias espirituais, para nos assistirem e velarem por nós nesse ato. Que assim seja. Obrigado, Rubem. Eu acabei fazendo hoje o sorteio do tema, página 58, diferentes categorias de mundos habitados. É do capítulo Há muitas moradas na casa de meu pai. Carol, caso, não sei como que você está hoje, caso a Marina comece a requisitar aqui a minha atenção, eu vou pedir para você ler, pode ser? Você continua lendo. Mas eu começo aqui. Diferentes categorias de mundos habitados. Do ensino dado pelos espíritos, resulta que muito diferentes umas das outras são as condições do mundo, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Entre eles, há os que estes últimos são ainda inferiores aos da Terra, física e moralmente. Outros da mesma categoria que o nosso, e outros que lhes são mais ou menos superiores em todos os respeitos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. Reinam soberanas as paixões, sendo quase nula a vida moral. À medida que esta se desenvolve, diminui a influência da matéria, de tal maneira que nos mundos mais adiantados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Uma primeira colocação que nós poderíamos fazer é que todos os mundos do nosso sistema solar, todos os nossos planetas, são habitados.
é que a vida, né, aqui na Terra, ela é material, e nos outros planetas do nosso sistema solar, que são mais adiantados que o nosso, a vida já é toda espiritual. Por isso que não conseguimos detectar nesses planetas a vida, porque estamos procurando por vida material, não espiritual. Nos mundos intermediários, misturam-se o bem e o mal, predominando um ou outro, segundo o grau de adiantamento da maioria dos que os habitam. Embora se não possa fazer dos diversos mundos uma classificação absoluta, pode-se, contudo, em virtude do estado em que se acham e da destinação que trazem, tomando por base as matizes mais salientes, dividi-los de modo geral como segue: mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana, mundos de expiação e provas, onde domina o mal, que é onde atualmente nos encontramos, né? Mais no estado de transição para mundos de regeneração. Mundos de regeneração nos quais a alma, que ainda tem o que espiar, aura em novas forças, repousando das fadigas da luta. Mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal, mundos celestes ou divinos, habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiações e provas, razão porque aí vive o homem a braços com tantas misérias, né? Então, é interessante que mesmo nós estamos há pouco mais de 30 anos, né, para que chegue o mundo de regeneração, segundo as previsões de Chico. Eu não sei se vocês já foram em algum país frio em que você chega na primeira semana da primavera. Essa primeira semana ainda aguarda as características da estação precedente, do inverno, né? Então, mesmo que a gente todos nós cheguemos em 2057, encarnados ainda, o mundo de regeneração ele estará muito no começo. Então ele vai guardar mais as características do final dos tempos do mundo de provas de expiação do que o mundo regenerado, né? Algum comentário? Bom, a evolução ela é irreversível em todos os planos, né? Nós não podemos também esquecer que, além do mundo o mundo visível, falam-se em mundos de outras dimensões, né? Que estão num plano muito mais avançado e inacessível por todos os meios para nós aqui, os terráqueos. É claro que temos aí mundos ainda na forma instintiva, né? Os tais trogloditas, né? Mas mesmo assim, essas trocas, né? Essas entidades aqui que estão malignas, que estão sendo desencarnadas aqui no nosso plano, eles estão assumindo formas ovoides lá no plano espiritual e, na medida do possível, né? Dentro dos planos da espiritualidade superior, eles estão sendo levados para esses planetas primitivos. Ocorre que, mesmo eles sendo, né, não tenham sido muito, não sejam muito evoluídos, não tenham evoluído na Terra, eles levam conhecimento, né, técnicos para esses mundos primitivos. E na Terra também aconteceu isso aí com os exilados de Capela, né? Que segundo uma terminologia aí, uns ensinamentos, né? São seres que Capela atingiu um nível
de evolução chegaram ao ápice do desenvolvimento, né? Em todos os níveis. E um grupelho lá não se adaptou, né? Não conseguiu alcançar os objetivos, né? E eles foram enviados para a Terra. E trouxeram aí os conhecimentos superiores deles, auxiliaram no desenvolvimento das nossas civilizações antigas, né, que criaram obras impressionantes, né, para 3, 4, 5 mil anos antes de Cristo, não é? Nós temos as pirâmides aí, nós temos obras que estão ainda sendo descobertas, e não se, que foi utilizado matemática, engenharia de altíssimo nível, não é? E eu creio que esse intercâmbio seja benéfico a todos os mundos, exceto aqueles planetas felizes, cujos espíritos, cuja forma de vida é fluídica, né? Não é mais materializada. Obrigado. Imagina, Rubem. Dizem que nós tememos o tempo, mas o tempo teme as pirâmides, né? É, Justamente, é um exemplo de capelinos, né? Com grande conhecimento das ciências que encarnaram num planeta muito pouco desenvolvido, né? Então, a tecnologia que eles tinham, né? Apesar de todo o desenvolvimento intelectual, eles falhavam indo na questão do amor, moral. da caridade, né? Então eles foram convidados, né, para reencarnar na Terra, para fazê-la progredir e nesse meio tempo sentir a saudade, né, do seu verdadeiro mundo, aprender que o tempo dobra a rebeldia, né? Porque Deus não quer a morte do pecador, quer a morte do pecado, né? E Deus não usa a violência, Deus usa o tempo, né? E invariavelmente, né, todos que são rebeldes ficarão cansados, né, de o serem, né, devido às provas, às expiações. E um dia o espírito se cansa, né? Como naquele livro de André Luiz, em que é feito o resgate de Gregório, né? Responsável por uma das falanges do submundo espiritual, né? A Foi Papa É, Gregório VI, parece. Que isso. foi ele quem criou a Inquisição no século XIII. Ele Então, deu. É, foi não. então veja, né? Até um espírito com grande cabedal intelectual, né? Mas perdido, né? Perdido no crime, né? E mesmo ele, depois de não sei quantos séculos, se cansou, né? E sua mãe detectando, né, que ele já estava cansado daquela vida, rogou a ajuda dos espíritos superiores para fazer o resgate, né? Então, os capelinos são um grande exemplo para nós, porque a história está se repetindo, né? E nós, terráqueos, podemos ser convidados, né, a reencarnar no mundo mais atrasado, né, de um mundo primitivo, né, sem todas as facilidades, sem todo o conforto, né, enfrentando uma natureza aí mais extrema, uma vida rude, difícil, né? Então, por isso que nós devemos fazer esse esforço pela nossa mudança moral, né? Porque intelectualmente já alcançamos grandes patamares, né? E essa, com certeza, é a nossa encarnação mais importante, porque provavelmente vai definir se nós vamos poder ficar aqui ou não, né? E como nós não sabemos, né,
Diferente da escola, né? Que a gente sabe se conseguiu tirar 7, se vai ficar de recuperação, apesar, né, de Deus ser um pai de amor, Jesus, esse nosso irmão maior que sempre cuida de nós não sabemos como é que está a nossa pontuação na escola espiritual, né? Então, por isso que devemos nos esforçar ao máximo para continuar evoluindo, né? E continuar merecendo a reencarnação aqui no planeta. Rubem, pessoal, mais algum comentário? Perfeito, Fred. Esse livro aí, ele é assustador, né? Ele fala de um planetão, né? Que sugou as almas, né? As almas não que deveriam ser exiladas, né? E ele fez esse percurso aí de 45 anos-luz e boa parte desses capelinos passaram a se reencarnarem aqui na Terra, né? Trouxeram muitos ensinamentos e tal, mas eles eram ainda imperfeitos, né? E inclusive essas lendas aí, né, dos deuses gregos que estavam lá no Olimpo, né, mostram, né, que eles eram avançados, mas eles eram ruins, né? Praticavam muitas tragédias, muitas interferências, né, na vida dos humanos. E obras como a pirâmide, né, do Egito, a grande pirâmide, que se fala que tem em torno de 12 mil anos, né? E ela está no centro geodésico da Terra. É como se você se girar uma bola, onde você coloca o seu dedo para equilibrá-la, é onde está a grande pirâmide. É algo impressionante, né? E a outra grande pirâmide, que está do outro lado da Terra, em Tenochtitlan, na cidade do México, elas estão na mesma linha. Se você abrir o planeta e colocá-lo em linha reta. É impressionante, né? Há muitos mistérios na formação da Terra. A Terra é um planeta muito antigo, muitas civilizações, muitos testes com civilizações foram feitos aqui, né? Nós temos aí um hiato de 100 mil anos, né? Antes de Cristo. É um período que ninguém sabe o que aconteceu na Terra. O que, que, o que, que houve, né? Quem que habitava, que civilização que esteve por aqui, não é? Aí, a partir de 45 mil anos antes de Cristo, que surgiram aquelas civilizações que fizeram as pinturas rupestres, né, nas cavernas de Lascaux, de Altamira, né, e em vários outros pontos do mundo, né, que é o homem de Cro-Magnon, que já era um indivíduo algo parecido conosco, né. É um mistério, é muito misterioso esse planeta aqui. Nunca nós vamos conseguir decifrá-lo totalmente, meus irmãos. Obrigado. Talvez a gente não consiga decifrá-lo aqui encarnado, né? Mas a gente sabe que nas cidades espirituais, né? Tem centros em que você pode, né, saber mais sobre a história da Terra, inclusive em 3 dimensões, né? Uma coisa assim, uma experiência meio metaverso espiritual, né? Uma coisa impressionante, né? Surreal. Que a tecnologia, né, está cerca de 50 anos à nossa frente nas cidades espirituais mais próximas da Cross, então 50 anos é bastante coisa. Eu vou ler mais um pouquinho. Item 5. Os espíritos que encarnem o mundo não se acham a ele presos indefinidamente, nem nele atravessam todas as fases do progresso que lhes cumpre realizar para atingir a perfeição. Quando em um mundo eles alcançam o grau de adiantamento que esse mundo comporta, passam para outro mais adiantado e assim por diante, até que cheguem ao estado de puros espíritos. São outras tantas estações, em cada uma das quais se lhes deparam elementos de progresso apropriados ao adiantamento que já conquistaram.
é-lhes uma recompensa ascenderem a um mundo de ordem mais elevada, como é um castigo o prolongarem a sua permanência em um mundo desgraçado, ou serem relegados para outro ainda mais infeliz do que aquele a que se veem impedidos de voltar quando se obstinam no mal, né? Então, podemos dizer que não existem penas eternas, né? Mas vamos supor, um espírito extremamente rebelde, ele vai prolongando as suas expiações, né? E elas não têm um prazo para acabarem, né? Enquanto ele persiste nesse caminho, né? De, de rebeldia, né? Aí é importante dizer que, né, conforme diz agora o próximo tema, a destinação da Terra, né, não é não é a miséria humana, né? É que nós precisamos das misérias humanas justamente para aprender o nosso caminho, né? Eu vou ler mais um pouquinho. Muitos se admiram de que na terra haja tanta maldade e tantas paixões grosseiras, tantas misérias e enfermidades de toda a natureza. E daí concluem que a espécie humana, bem triste coisa é, provém esse juízo do acanhado ponto de vista que se colocam os que emitem e que lhes dá uma falsa ideia do conjunto. Ou seja, né, esse nosso pessimismo, né, é que a gente enxerga, né, muito, de uma maneira muito estreita. Deve-se considerar que na Terra não está a humanidade toda, mas apenas uma pequena fração da humanidade. Ou seja, a humanidade está no universo inteiro. Com efeito, a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão que povoam os inúmeros orbes do universo. Ora, que é a população da Terra em face da população total desses mundos? Muito menos que a de uma aldeia em confronto com um grande império. A situação material e moral da humanidade terrena nada tem que espante, desde que se leve em conta a destinação da Terra e a natureza dos que a habitam, ou seja, o progresso. Todos vamos progredir, inclusive o planeta. Faria dos habitantes de uma grande cidade falsíssima ideia quem os julgasse pela população dos seus quarteirões mais ínfimos e sórdidos. Num hospital, ninguém vê senão doentes e estrupiados. Numa penitenciária, vêm-se reunidas todas as torpezas, todos os vícios. Nas regiões insalubres, os habitantes, em sua maioria, são pálidos, franzinos e enfermiços. Pois bem, figure-se a Terra como um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, um sítio-malsão. Ela é simultaneamente tudo isso, ou seja, escola, penitenciária e hospital. E compreender-se-á porque as aflições sobrelevam os gozos, as alegrias, porquanto não se mandam para os hospitais os que se acham com saúde, nem para as casas de correção penitenciárias os que nenhum mal praticaram, nem os hospitais e as casas de correção se podem ter por lugares de deleite. Ou seja, né, se alguém está na Fundação Casa, né, se alguém está numa penitenciária, não é porque praticou bem, né? Então, ainda que se busque a ressocialização do condenado, né, do apreendido, né, do que é menor, não é um lugar de deleite, né? Não é um lugar que vai ter televisão com videogame, Netflix o dia inteiro. Não, não é esse tipo de coisa, né? E às vezes é isso que a gente quer. A gente quer buscar, né, só o prazer, né, em estar vivendo, né? Quando a verdadeira felicidade está em servir. Ora, assim como numa cidade, a população não se encontra toda nos hospitais ou nas prisões, também na Terra não está a humanidade, não está a humanidade inteira.
E do mesmo modo que o hospital, do hospital saem os que se curam, os que se curaram, e da prisão os que cumpriram suas penas, o homem deixa a terra quando está curado das suas enfermidades morais. É bem autoexplicativo aí essa parte. Comentários? É um planeta reformatório, né, Fred? É um termo pesado esse, não? Mas o consolo é que essas entidades malignas que estão desencarnando, eles não retornam mais para a Terra, segundo as informações que nós temos. Eles vão recomeçar o ciclo, né, das reencarnações, né, para ver se conseguem evoluir, né? Porque na Terra eles não conseguiram sair da condição de seres inferiores, né? Instintivos, né? Materialistas, periculosos, né? Ainda bem que há uma diversidade nesse planeta, há pessoas boníssimas, né? Pessoas maravilhosas, caridosas, pessoas que buscam o bem da humanidade, benfeitores, né? Em diversos graus, né? Para amenizar toda essa situação do planeta, né? Pessoas que buscam a paz, né? Pessoas voltadas a Jesus, né? Ao Evangelho, à religiosidade, né? E creio que a gente faça parte desse grupo. Espero. Obrigado. Obrigado você, Rubem. Mais alguém gostaria de contribuir? Não, obrigada. Então vamos passar para as vibrações. Elevemos os nossos pensamentos a Jesus, primeiro agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui juntos, reunidos, né, no ideal que ele tanto nos convida a abraçar, né? Disse ele, né, que onde estivesse ali, reunidos em seu nome, ali ele estaria. Vibremos então pelos nossos irmãos mais desafortunados, os nossos irmãos desencarnados que saíram da vida pela porta do suicídio, infelizmente, como a nossa irmã Verena, o nosso irmão Elias, a Juliana, o Alain e tantos outros, né? Que um raio da misericórdia divina, que Jesus possa abraçá-los, né? Possa ampará-los, a nossa mãe Maria, responsável pelos grupos de atendimento aos suicidas, né? Que esses irmãos sejam amparados. Vibremos também pelos nossos irmãos encarnados que estão em graves processos obsessivos, que sofrem de variadas formas com a ideação suicida, que todos eles também sejam amparados, para que continuem vivendo aqui na Terra. Vibremos ainda pelos nossos governantes, pelas autoridades mundiais, por esses líderes, esses homens e mulheres que podem e devem restabelecer a paz no mundo, que eles possam, intuídos pelo alto, fazer o melhor que podem pelos que mais precisam. Viveremos também por todos os focos de luz espalhados pelo planeta, aqui representados pelos centros espíritas, templos, cultos, religiões de qualquer religiões que professem o bem e a caridade, servindo assim de abrigo para muitas almas encarnadas e desencarnadas. Vibremos também. Peçamos por nós que Jesus nos fortaleça para que possamos cumprir com coragem os nossos deveres, onde quer que eles nos levem. Que possamos adquirir a bravura da alma que o Evangelho tanto nos fala, face às adversidades em que somos provados, que nos momentos de bonança
possamos os fortalecer para os tempos difíceis que vez ou outra aparecem. Peçamos assim que Jesus nos auxilie a cumprir com coragem a nossa pequena parte na construção do reino de regeneração que Ele nos prometeu, mas que começa no coração de cada um de nós. Que assim seja. Assim seja. Carol, você pode fazer a prece, depois o Rubem finaliza. Faço sim. Kokubi jiso gengen shikai takama harani kamu tamahi moide masu kamurogi kamuromi no michikara mochite bansei to hito no miyoya kamu amatsu suno mahikari o mikami harahido no kamutachi moro moro no sakagoto tamahi no chichumi kigari obama hikari mote harahi kiyome misogi tamaite kami no kono chikara yomigaerase tamae tomosu koto no yoshio kashikomi momosu miyoya motosu mahikari o mikami mamori tamae sakihai tamae miyoya motosu mahikari o mikami mamori tamae sakihai tamae kannagara tamahi chihai mase kannagara tamahi chihai mase. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram. E façam que cada um de nós, ao sair daqui, seja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam assistir a essa reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Amém. Obrigado, gente. Uma boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Boa noite.